Olá, sejam muito bem-vindos, pessoal, alunos do Elencos Atualiza. Estamos aqui para mais uma análise do nosso informativo semanal, aquele nosso ponto de encontro, né? Para a gente decifrar as principais decisões, as atualizações do universo das licitações e contratos. Hoje, a missão é mergulhar nos destaques da semana. A gente vai começar com as notícias, passar por uns julgados bem importantes do TCU e fechar com decisões relevantes dos tribunais de contas dos estados. Vamos lá? Bom, para começar, vamos de tecnologia. A ferramenta Alice agora é integrada ao compras.gov.br. A promessa é de um controle mais, preventivo. Mas isso me levanta uma questão. Na prática, não existe o risco de um excesso de zelo, do gestor acabar paralisando o processo a cada pequeno alerta da ferramenta com medo de ser responsabilizado depois? Olha, essa é uma preocupação super válida e que com certeza está no radar. A Alice, que é o nosso analisador de licitações, contratos e editais, ela já fazia essa varredura de riscos, né? A grande virada de chave, o grande ponto, é aonde o alerta aparece. Antes, era uma informação que chegava prioritariamente aos auditores. Agora não. O aviso sobre uma falha em potencial, ele pisca direto na tela do agente de contratação. Ali na hora. Exato, dentro do ambiente em que ele está trabalhando. A ideia é que seja um copiloto, não um fiscal. Um alerta de verifique a cláusula X não é uma ordem de pare tudo. É mais um convite à reflexão. Se a cláusula está correta, está bem justificada, o gestor segue com segurança. Se tem um erro, ele corrige antes que vire um apontamento formal. É uma mudança de paradigma, sabe? Sair da cultura da punição para a cultura da orientação em tempo real. Entendi. É menos sobre apontar o erro e mais sobre evitar que ele aconteça. Uma ferramenta de gestão de risco, de fato. Agora, saindo um pouco da tecnologia e entrando na interpretação da lei, temos um parecer importante da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. É sobre credenciamento em mercados fluidos. Um tema que sempre gera, um debate bem acalorado. Com certeza. E o parecer de Minas, ele toca em pontos muito sensíveis. Primeiro, ele dá um certo conforto para os gestores, né? Ele afirma que é possível usar o credenciamento da Lei 14.133 mesmo sem uma regulamentação estadual específica. Desde que o edital seja bem completo. Isso, desde que o edital seja extremamente detalhado e preveja todas as regras. E segundo, que é o mais importante, ele analisa a possibilidade teórica de usar o credenciamento para materiais hospitalares, tipo curativos, por exemplo. Tudo com base naquela hipótese de mercados fluidos, que está lá no artigo 79, inciso 3. E aqui a gente chega no ponto nevrálgico da coisa. O parecer ajuda a definir o que é um mercado fluido e o que é essa inviabilidade de competição nesse cenário. Porque, na prática, como um gestor diferencia uma característica de mercado que justifica fugir da licitação de uma simples alta de preços por inflação ou demanda? A linha parece muito tênue e muito perigosa. Exatamente. E o parecer mineiro tenta trazer mais densidade para essa linha. Ele esclarece que a inviabilidade de competição aqui não significa que é impossível fazer uma licitação. É possível. A questão é se é desejável. A inviabilidade, nesse caso, ela é demonstrada quando a área técnica comprova, com estudos robustos, que a licitação tradicional seria prejudicial para a política pública. Por exemplo, se credenciar vários fornecedores garante um fornecimento mais estável, mais capilarizado de um insumo de saúde, do que amarrar o contrato a um único vencedor. Mas, e este é o grande alerta do parecer, isso não pode ser uma desculpa para fugir da licitação por mera variação de preço. Ah, claro. O gestor precisa de um estudo técnico prévio que caracterize o mercado como fluido, tem que mostrar oscilações atípicas, um grande número de fornecedores entrando e saindo, ou outra característica que torne o credenciamento uma solução que seja comprovadamente mais eficiente. Sem esse estudo, o ato é irregular. Fica claro, então. A lei dá flexibilidade, mas a jurisprudência administrativa exige um dever de casa, enorme na justificativa. E essa discussão toda sobre interpretação, sobre o peso da fundamentação, é uma ponte perfeita para os julgados do TCU desta semana. O primeiro, o Acórdão 2526. Trata de um tema que sempre gera debate, a participação de consórcios. Sim,
E o TCU foi bastante direto. A decisão reforça que a regra geral estabelecida lá no artigo 15 da nova lei é a permissão de consórcios. Proibir é a exceção. E para aplicar a exceção, não basta uma alegação genérica. É preciso uma justificativa técnica sólida dentro do processo que demonstre de forma inequívoca por que a união de empresas seria incompatível com o objeto licitado. O que o tribunal está dizendo é: gestor, se você quer restringir, o ônus de provar que essa restrição é indispensável e benéfica para o interesse público é inteiramente seu. Certo. E nesse mesmo acórdão, o TCU abordou a questão da terceirização, né? Especificamente a sobreposição de funções entre terceirizados e servidores. O que ficou decidido? Esse é um clássico dos tribunais de contas. A decisão reitera a irregularidade de contratar um funcionário terceirizado em regime de dedicação exclusiva para fazer exatamente as mesmas atividades de um servidor de carreira. Lado a lado. Lado a lado. Isso é visto como uma burla à regra constitucional do concurso público. O interessante, porém, é que o acórdão não apenas aponta o problema, ele também sugere um caminho. Ele indica que é possível contratar serviços que tenham natureza semelhante, desde que a modelagem do contrato seja diferente. Em vez de contratar por postos de trabalho, a administração pode contratar por resultado, com pagamento por demanda ou por produtos entregues. Ah, entendi. Isso descaracteriza a alocação de mão de obra e foca no serviço a ser prestado, o que é perfeitamente legal. Uma solução que exige uma mudança de mentalidade na hora de planejar a contratação. É sair do quantos funcionários eu preciso para qual resultado eu preciso alcançar. Seguindo no TCU, o Acórdão 2826 trouxe uma flexibilização para licitações de melhor técnica ou técnica e preço, certo? Exato. Isso deve trazer um alívio para muitos gestores. O artigo 37 da lei elenca uma série de quesitos que podem ser usados para a pontuação técnica, como conhecimento do objeto, metodologia, equipe, etc. Havia uma dúvida se o gestor era obrigado a usar todos eles. O TCU esclareceu que não. É possível escolher apenas um ou alguns desses quesitos para compor a nota técnica. Mas tem uma condição. Tem uma condição, e aqui a gente volta ao nosso tema central, a justificativa. A escolha tem que ser fundamentada tecnicamente na fase de planejamento, mostrando por que aqueles quesitos específicos são os mais relevantes para aferir a qualidade da proposta para aquele objeto em particular. É uma forma de evitar uma complexidade desnecessária no julgamento que poderia até afastar bons licitantes. É a busca pela complexidade adequada, nem mais, nem menos. E falando nesse dever de justificar, o TCU parece ter martelado esse prego com força em outra decisão, o Acórdão 3720/2026, que trata da motivação de atos administrativos. Sim, este caso é um ótimo exemplo prático do princípio da motivação. Tratava-se de um recurso administrativo em que uma empresa foi inabilitada. E a decisão do gestor foi muito sucinta. O TCU disse: não pode. Uma decisão que afeta o direito de um licitante precisa ser detalhada. O ato administrativo deve explicitar quais foram os motivos da inabilitação, quais documentos foram analisados para se chegar àquela conclusão. E quais as cláusulas do edital? Exato. E quais cláusulas do edital foram efetivamente descumpridas. Não basta a conclusão, é preciso apresentar o raciocínio. A falta disso viola tanto a Lei 14.133 quanto a Lei do Processo Administrativo Federal. É uma garantia fundamental de transparência e do devido processo legal. Fica o recado de que a caneta do gestor precisa vir acompanhada de um bom teclado para fundamentar as decisões. E é interessante notar como esse tema do rigor na fundamentação, da clareza nas regras, parece ecoar também nos tribunais de contas estaduais, não é mesmo? Sem dúvida. Vimos várias decisões nos estados essa semana que giram em torno desse mesmo eixo, o básico bem feito. O caso do TCE do Paraná é emblemático. Um edital do município de Bituruna criou uma confusão completa ao misturar os conceitos de item e lote. Como assim? O julgamento era por lote, mas algumas regras, como o limite de R$80 mil para a participação de microempresas, eram aplicadas por item dentro do lote. O TCE-PR foi
taxativo. Isso é inadmissível. A coerência é imperativa. Se o critério de julgamento é o lote, todas as regras vinculadas a valor se aplicam ao valor total do lote. A recomendação do tribunal foi quase um apelo. Redijam editais com linguagem clara, precisa, inequívoca. Isso me lembra casos reais de licitações de TI onde o edital fala em solução completa, mas o critério de preço é por homem-hora. O resultado é um caos. É exatamente essa incoerência que o TCE/PR está combatendo. E essa necessidade de clareza nos critérios também apareceu no Rio de Janeiro, numa decisão sobre parcelamento do objeto. Exatamente. O TCE do Rio de Janeiro analisou a prática de classificar as parcelas de um objeto como de maior relevância técnica. O que o tribunal observou é que, por vezes, a administração rotulava todas as parcelas como de maior relevância. O que, na prática, esvazia o conceito. Esvazia o conceito e acaba restringindo a competição, pois as exigências para atestar a capacidade técnica nessas parcelas são maiores. A decisão do TCRJ foi no sentido de que a relevância não pode ser uma etiqueta aplicada a tudo. A administração precisa definir critérios objetivos para identificar quais parcelas são de fato as mais críticas e justificar essa escolha. É a mesma lógica. A exceção precisa ser tratada e fundamentada como exceção. E essa onda de atenção aos detalhes, ao planejamento, parece ter chegado também às questões ambientais. Veio um alerta de Rondônia. Sim, o TCE de Rondônia emitiu um alerta geral aos gestores para que prestem mais atenção às inovações de sustentabilidade da Lei 14.133. O recado foi claro: a preocupação ambiental não pode mais ser só um parágrafo genérico no edital. É preciso que os termos de referência e os próprios editais comecem a avaliar e a exigir, quando cabível, documentos que certifiquem a qualidade do produto e as práticas de sustentabilidade dos fornecedores. É um chamado para que a sustentabilidade se torne um critério de seleção concreto e verificável. Para fechar nosso giro pelos estados, o TCE do Ceará trouxe 2 recomendações importantes que também reforçam essa ideia, né? De que a regra é a competição e a exceção precisa de prova robusta. Perfeitamente. As 2 recomendações do TCE cearense são sobre práticas que, se não forem bem justificadas, restringem a competitividade. A primeira é sobre o julgamento por lote único. O tribunal reforçou que essa deve ser uma medida excepcional. Só se sustenta com uma justificativa técnica e econômica muito forte, provando que agrupar itens, mesmo diferentes, é comprovadamente mais vantajoso. E a segunda? A segunda recomendação segue a mesma linha para a qualificação econômico-financeira. Exigir um percentual mínimo de patrimônio líquido ou capital social também é uma medida excepcional. Tem que ser proporcional ao risco do contrato e baseada em estudos que demonstrem sua necessidade, para não fechar a porta para empresas competentes, mas com menor estrutura de capital. Demos uma volta completa, então. Se fôssemos conectar os pontos, a gente viu a tecnologia com a Alice agindo de forma preventiva. Vimos a complexidade do credenciamento em Minas, que exige estudos aprofundados. E o TCU deixando claro que a regra é permitir consórcios, que a terceirização tem limites e que os critérios de técnica e preço podem ser flexíveis, desde que, claro, bem justificados. Exato. E essa linha de raciocínio foi complementada perfeitamente pelos tribunais estaduais. Vimos a necessidade de clareza e coerência absoluta nos editais, como no caso do Paraná, a importância de critérios objetivos e não genéricos no parcelamento do objeto, como apontou o Rio de Janeiro, a crescente cobrança por práticas de sustentabilidade, como alertou Rondônia, e o lembrete final do Ceará. Tanto o lote único quanto as exigências financeiras mais duras são exceções e demandam uma fundamentação irretocável. E essa discussão toda demonstra como o campo das licitações e contratos públicos está sempre em movimento. Novas interpretações, novas exigências surgindo a cada semana. E isso se conecta diretamente com a proposta da nossa plataforma, o Elencos Atualiza, que é justamente oferecer essa preparação contínua para que ninguém seja pego de surpresa. E para quem deseja aprofundar ainda mais, fica a nossa recomendação. Sugerimos que assistam à aula Sistema de Compras Expressa. Já está disponível na plataforma e trata de procedimentos ágeis e eficientes.
Com isso, a gente encerra a nossa análise de hoje. Desejamos a todos ótimos estudos sobre licitações e contratos públicos e nos vemos no próximo boletim. Até lá!